um dia nós iremos saber. Sabe por que um dia nós iremos saber? Olho pro céu e lembro que o meu viver é só pra ti. E o sacrifício que se fez de ti por mim, a verdade que entregou em minhas mãos pra ser a tua luz e levantar a minha voz onde estiver, engrandecendo ao santo Deus de Israel, para que rendam toda a glória e majestade ao Rei que me enviou. Estou quase lá, meu coração espera o dia de sua volta pra mostrar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compara a mim. Profetizar a todos que não se renderam aos teus pés e apresentar ao mundo, Deus, que tu és a vontade perfeita do Pai. Como negar o chamado que inspirou meu coração, me escolheu para uma grande missão de alcançar o mundo como Criador que me enviou. Estou quase lá, meu coração espera o dia de sua volta pra mostrar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compare. Estou quase lá. Então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor e o mundo inteiro saberá que o meu Deus é o Senhor e que Ele é santo. Então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor e o mundo inteiro saberá que o meu Deus é o Senhor. Então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor. Que Ele é o Senhor, santo Ele é. Aliança de amor. Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aliança de Amor. Hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro, e nós temos a alegria de termos esse tempo com vocês. Vocês que estão aqui juntamente conosco ao vivo, nas dependências da nossa Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, e aos queridos irmãos que posteriormente também vão estar assistindo, né? Considerando que nós estamos no meio do expediente, no meio da semana, sim, né? Sim. Então, mais uma vez, nós vamos caminhar juntos naquilo que Deus nos tem administrado. E em especial nessa sexta-feira, alguns podem até estar em casa por causa do feriado, né? Então, alguns tiveram essa possibilidade. Então, a alegria tê-los conosco nesta tarde de sexta-feira. Esperamos ter um tempo agradável, juntos e produtivo, né, meu amor? Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e essa aqui é a minha
querida esposa, Catinha, né? Nós estamos muito agradecidos de uma forma muito especial. Nós precisamos publicamente, em primeiro lugar, louvar o nome de Jesus pelo maravilhoso congresso de casais que nós tivemos. A semana passada, dias 1, 2 e 3, nós estivemos em 53 casais no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra. Um tempo especial de Deus. Queremos louvar ao Senhor pela vida de cada casal participante. Sim. Fomos muito ministrados pelo pastor Josinaldo e a Daniele, a sua esposa, assim como o pastor Daniel e a Priscila, lá de Ribeirão Preto, que estavam conosco conduzindo louvor e adoração. Maravilhoso, né, maravilhoso. E o pastor Josinaldo, muita gente ficou impressionado, porque nós conhecemos o pastor Josinaldo por ele ser o diretor da Tríplice Fronteira Africana. Sim, que agora eu já missão sei desafio, que não, né? não é mais Tríplice Fronteira, né? Na verdade, entraram mais 2 países que Deus tem alargado as fronteiras lá na África e tem feito um trabalho muito lindo na direção do nosso pastor Josinaldo. Então, a gente está acostumado a ver o pastor Josinaldo com os trajes típicos africanos, Sim. né? Fazendo até a dancinha africana e apresentando um maravilhoso trabalho que eles têm na África, não é? Mas para nós foi uma grande surpresa. Ele como pastor de casais, trabalhando na área de família, ministrando, e olha, foi maravilhoso. Nós só temos aqui que louvar a Deus, agradecer a Deus. Sim. E nós temos certeza que no próximo ano, acho que dá para dobrar esse número, né? Assim esperamos, Assim né? nós esperamos, porque aqueles que... foi que muito maravilhoso, né? Porque é aquilo que a gente fala, tem um investimento, então precisa ver a disponibilidade dos casais, se querem investir Sim. nesse tempo precioso, diante da sua família, diante da vida com o seu cônjuge, se tem que ter um investimento. Tem que se programar. Tem que né? se programar. Tem que se programar. E qual é priorizar? Será que realmente Sim. eu quero investir, de ter um tempo com a minha esposa e priorizar esse tempo, Sim, né? sim. Tudo tem isso, eu né? posso até citar aqui que desses 53 casais que nós estávamos, 8 deles, a começar de nós, e mais 7 casais, ou 6 casais, eu não me recordo exatamente se foram 7 ou 8 casais, que mensalmente fizeram o pagamento. Sim. Foi o nosso caso, nós parcelamos em 10 vezes. Então, nós começamos a pagar em janeiro desse ano, fevereiro, março, e vamos terminar agora em outubro, né? Poxa, mas já passou o evento. Mas Deus nos tem dado a graça lá nesse hotel que a gente trabalha há tanto tempo, Ele sempre nos dá uns dias a mais, não é? Então, até o final de outubro aí, a gente vai estar finalizando. Então, é investimento, né? Se você quer se preparar, Jesus falou isso no livro de Lucas, né? Qual é o homem que, ao começar a construir uma torre, primeiro não se assenta para ver se vai ter o dinheiro para terminar Sim. e concluir a obra, para que os outros não passem e questionem, né? Perfeito. Olha, não teve dinheiro para terminar a obra, né? Ou o rei que sai a guerrear contra outra nação, a quantidade de soldados que ele tem, se está equiparado ou a maior ou outro. Verdade. Tudo é planejamento, Tudo é planejamento. Né, amor? Tudo é planejamento. Tudo na então, vida. É possível, ou né? a conquista dos sonhos, os projetos de vida, tudo tem um planejamento e esse planejamento tem que ser a 2. Para que haja uma concordância e Em se acordo, tenha né? sucesso nesse planejamento, né? Sim. E assim, eu só quero mais uma vez deixar registrado aqui, primeiro, nosso louvor e gratidão ao Senhor Jesus, a Deus toda a glória, toda a honra, o Espírito Santo que conduziu todas as coisas, porque nós somos canais, né? Nós nos colocamos dentro da nossa limitação e aí Deus faz Sim. o ilimitado, né? Verdade. Porque aconteceram situações ali que não seria o pastor Paixão e a Catinha, mas nós vimos de verdade a direção de Deus. Então Amém. Foi uma grande bênção, né? Amém. E dando continuidade Sim. ao que nós começamos na semana passada, né? Verdade. Nós começamos a falar sobre a importância do amor e da admiração no relacionamento. E isso é muito importante, né? Porque muita gente fala, eu amo aquela pessoa, mas algo atraiu ela para que tivesse uma admiração para aquela pessoa ao ponto de querer conhecer, querer estar junto, né? Querer ver as afinidades, né? Se estão de acordo com aquele projeto de vida de constituir uma família, Sim. né? De iniciar um namoro, de se chegar a um noivado e constituir uma família, né? Sim. Então, a admiração por alguém é um ponto que você deve estar sempre colocando. É muito importante, muito né? importante, é muito porque importante, houve uma atração, houve uma admiração, houve algo que chamou a atenção para o quê? Para desenvolver um relacionamento e daí se construir
um amor, Sim. né? Que perdure, né, amor? Que perdure. Que seja uma coisa boa. Sim. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos alguns casais que carregam o peso do matrimônio. E não é isso, né? Casamento não é peso. Nós falamos a semana passada de alguns tópicos. E isso você falou, só pegar um parênteses aí, minha querida, minha linda. A admiração que faz com que nós venhamos a fortalecer o amor e que perdure para sempre, Sim. é completamente diferente de atração. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão firmar um relacionamento por uma atração, sim, não admiração. Que é finita, né? Atração é finita. Sim, atração, sim, basta algum detalhe, algum deslize, ou mudar alguma situação, já acabou. Ou basta aparecer outra pessoa mais atraente. Exatamente. Se a pessoa tem porque isso é atração. Exatamente, meta, né? Exatamente. Agora, por isso que nós temos que entender e basear o nosso relacionamento na admiração, não na atração. E a gente fala admiração e amor. Isso. Os casamentos, os relacionamentos que começam baseados só no estereótipo, não tem amor. Não tem. Né? Pode até ter uma atração, mas não tem amor. Isso, sim. Então, essa é a diferença. A gente quer concluir nesse primeiro bloco essa parte, e depois no segundo bloco a gente quer tratar um pouco por que alguns casais não têm essa prática, né? Onde que eles se perderam? É comum nós atendemos casais e o casal fala, eu não sei onde é que a gente se perdeu, não é verdade? Mas quando a gente fala de admiração, nós não estamos falando, queridos, de uma forma utópica, cheia de coração, não, mas porque Deus nos fez de uma forma admirável. Sim. A palavra de Deus nos fala isso. É verdade. Olha comigo o Salmo de número 139, os versos 13 e 14. Nesse salmo, o salmista ele fala da formação do bebê no ventre materno. E no verso 13, ele diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Eu amo esse salmo, sabe? Ele fala isso com convicção, porque na verdade Deus nos constituiu dessa forma, sim, de uma forma perfeita. Perfeita. Não é? O casamento perfeito é a união de pessoas imperfeitas, mas que buscam um bem comum. E de forma especial e admirável que trata no texto, né? Olha só o cuidado de Deus, né? A primícia na criação daquele ser que ele ama. Então ele começa a admirar já a criação dele desde o ventre, né? E a propósito, que foi feito a imagem e semelhança de Deus, né? Olha só. Então isso é algo cuidado. Muito espetacular. E quando a gente fala a imagem e semelhança de Deus, alguns imaginam um Deus com uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, com o nosso físico. Só que quando a palavra fala no original que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, isso está na essência. Vai além do físico, sim, entendeu? Mas vai na sua essência mesmo, né? Se Deus fez uma pessoa tão admirável e que é chamado como menina dos olhos de Deus, como é que eu não posso admirar essa pessoa? Por que com o passar do tempo a gente perde isso? Sim. Então, a semana passada nós falamos sobre alguns tópicos que tratam dessa expressão de amor e admiração. Começamos falando que o cônjuge é o seu reflexo e você é o reflexo dele. Ou seja, por isso que nós temos que admirar. E nós falamos que quem fala mal do cônjuge, porque tem gente por aí que fala, né? Quem fala mal do cônjuge, na verdade, fala mal de si mesmo. Sim. Porque os dois se tornam uma só carne. Ok, só pontuando os tópicos. Depois você dá uma olhadinha lá no programa, você vai ver com mais detalhe. Nós dissemos que a admiração, ela gera autoconfiança. Porque, poxa, se ele admira aquilo que eu faço bem, isso vai gerar um elo de confiança, vai fortalecer e a pessoa vai se empenhar cada vez mais e procurar fazer o melhor por causa dessa admiração que foi atingida pelo cônjuge. Para que haja uma correspondência, né? Muito bem colocado. E por fim nós dissemos que a admiração, ela traz a comunicação efetiva. Por quê? Porque gerou confiança. Então, peraí, eu posso falar, já que ele tem uma admiração por mim, já que eu tenho uma admiração por ele, nós podemos ter as nossas linhas de comunicação desobstruídas, sem segredinhos, em transparência,
Por quê? Porque as coisas vão fluir. Não vai haver aquele medo de uma resposta. Sim. Né? Porque nós atendemos muitos casais que a comunicação está quebrada porque ele diz assim, eu não posso falar. Se eu falar isso, a reação dela vai ser horrível. Ou a reação dele vai ser horrível. Então, isso acaba gerando um problema e as linhas ficam quebradas. E essas linhas, por essa, que nem meu amor colocou bem, por admirar, essas linhas vão ser efetivas porque vão ter o reconhecimento de que quando a pessoa tá falando, aquilo que ela está falando, mesmo que seja contrária à observação do outro de que, poxa, ela tem valor naquilo que ela fala. Sim, é importante. Eu admiro, né? porque mesmo que ela colocou de uma forma contrária, eu admiro que a posição dela, porque ela está querendo o quê? Um cuidado para com o nosso relacionamento, para quando chegarmos num acordo sobre algo, que nenhum e nem outro seja prejudicado. Sim. Que não haja desvalorização nas tomadas de decisão, né? Então, Sim. isso é muito importante, né, mamãe? É importante salientar que quando nós falamos aqui de admiração, é admiração efetiva. Não aquela admiração contemplativa, né? De você ficar assim, né? Só olhando. É legal você admirar, você, né? Às vezes o Paixão, ele se arruma, acabou de fazer a barbinha, eu falo, uau, como você tá gato. Porque tá bonito mesmo, né? Ele gosta que eu deixe o meu cabelo, é uma intimidade aqui. Ele gosta de ver o meu cabelo arrepiado, porque ele fala, amor, você parece uma leoa. E ele gosta disso, leoa. né? Não dá pra fazer uma chapinha e deixar ele batidinho, porque ele não gosta. Consequentemente... Não, eu gosto bem assim. Então, são fatores que vão trazendo a confiança, o diálogo. E por incrível que pareça, essa admiração efetiva que faz com que o relacionamento se torne saudável, ele favorece até o crescimento pessoal, profissional e afetivo. Olha só. Olha isso, olha então, como que faz bem. Então, como que fala? A pessoa se desenvolve em todas as áreas da vida. Isso, por uma simples admiração. Que não é tão simples, né? Que não é simples, mas que vai estar fortalecendo a sua autoconfiança ao ponto de se destacar nessas áreas da vida. Exatamente. Olha só que maravilha, né? Olha só, nós até, dos estudos que nós pegamos, o autor dizia assim, para completar, mostrar admiração para qualquer ser humano, principalmente aquele que confia em você, é sinônimo de crescimento pessoal, profissional e afetivo, emocional. Pessoal, porque a pessoa entende que tem características, habilidades e virtudes únicas. Olha. E isso é muito legal. Muito legal. Né? Então, pessoalmente, poxa vida, ninguém faz isso como ele ou ela. O Paixão, depois que ele se aposentou, ele se tornou um Masterchef lá em casa. Meu Deus. Ele já era bom na cozinha. Só que esse Não, médio, né, meu amor? Não, você era bom, mas agora ficou excelente. E ele aprendeu a fazer um tal de um estrogonofe lá, gente, que até na nossa reunião de casais, quando a gente termina o grupo, nós cozinhamos para eles, né? É que a gente gosta de servir. E poderia, aqui até um parênteses, poderia contratar um buffet, contratar algum outro serviço e tal. Não, mas nós fazemos, né? Mas nós fazemos porque... É prazeroso, né? É prazeroso estar servindo para contemplar aqueles casais que tiveram conosco um tempo, né? Sim, então, aquela dedicação, aquele cuidado, aquele amor mesmo, né? De estar cozinhando junto, né, meu amor? Né? Sim, a gente faz junto mesmo, aquele estrogonofe delicioso. Então, a gente está falando aqui de características, de habilidades. E essa admiração, como ela falou que a gente faz junto, porque é junto realmente, porque ela começa a temperar e depois eu finalizo o tempero. A cortar o filé de você frango, começa a cortar. Quem corta os cubinhos sou eu. É você, daí você também põe um pré-tempero lá. Sim. Aí eu venho a completar, o que eu já sei mais ou menos o que ela coloca, a completar até porque eles olhando eu colocar, né? Aquele tempero e acaba naquela coisa maravilhosa, né, meu amor? Isso é um tópico. Mas nós nos referimos aqui àquelas características pessoais que só aquela pessoa tem condição de desenvolver. Sim. Não é? E o profissional também. Por quê? Pela autonomia que a pessoa admirada terá e em executar as funções que você exaltou. Olha só. Certamente. Então você admirou, você exaltou, e então ela vai ter o quê? Aquela autonomia pessoal, né? E
em estar desempenhando esse lado profissional, né, meu amor? Na verdade, acaba soando mais até mesmo como um incentivo. A pessoa se sente motivada a fazer aquilo, né? Motivada. Então, você fez um trabalho, foi muito bem feito, você foi elogiado. Desculpe, eu vou pedir que o pessoal me dê um copinho de água aqui que nós esquecemos, por favor. A pessoa, ela vai ter esse desejo de querer fazer mais. Sim. Não é verdade? De querer caprichar, de querer, de alguma forma, poder estar ali à altura para poder corresponder. Verdade. E, consequentemente, se existe uma valorização, um crescimento pessoal e profissional, evidentemente vai haver também o afetivo, né? Lógico. O emocional, não é, amor? Sim. Pelo sentido de amor e carinho que atos tão nobres como a admiração passa a qualquer pessoa. Olha só que maravilha. Queridos, esse lado emocional é tão importante que nós já falamos até em algum programa anterior, que hoje estão se identificando gerentes de departamentos, CEOs de departamentos, de grandes empresas que trabalham praticamente com meta, praticamente com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento do grupo, para atingimento de metas e para elaboração de projetos e trabalhos, uma pessoa com o QE, que é a qualidade emocional. Antigamente era o QI, né? Antigamente era o QI. O quociente intelectual, Isso, né? A inteligência. Agora não, agora é o emocional. Porque eles identificaram que o emocional faz com que o grupo trabalhe, em equilíbrio, sabe, com seus sentimentos, né? Todo em equilíbrio e, ao mesmo tempo, se empenham mais nas atribuições que lhe foram colocadas. Com certeza. Né? Então, você vê só esse carinho. E sempre com o quê? Com os valores, com admiração, com elogios, né? Sempre destacando os pontos e as habilidades pessoais. Né? E isso faz com que a pessoa se dedique, a pessoa cada vez mais se empenhe nas atribuições que ela faz, entendeu? Isso é tão importante, Por favor, querido, obrigado. Obrigado, querido. O programa ao vivo é assim mesmo, Isso mesmo. Obrigado. Isso é tão importante que nós sabemos que a parte efetiva e a parte afetiva e emocional de muitas pessoas hoje em dia estão comprometidas. Sim. E a gente vê isso no âmbito do relacionamento. E pensa comigo, o seu relacionamento, se você está namorando, antes de você dar o segundo passo para o noivado e, consequentemente, chegar ao casamento, há de se considerar como é o equilíbrio emocional entre essas duas pessoas. Verdade. Não é? Sim. Porque, às vezes, você encontra uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa destemperada, uma pessoa que reclama de tudo, que briga por tudo, que não tem aquele controle, que não tem um equilíbrio. Jesus falou isso, né? Que nunca nos falte a sensatez e o equilíbrio, ou seja, o bom siso, aquilo que a gente nos faz caminhar bem, nos faz caminhar em equilíbrio, né? Queridos, e hoje em dia, graças a Deus, as igrejas estão tendo uma mudança concernente a isso, mas outrora havia uma resistência quanto à psicologia, à psiquiatria, e graças a Deus isso tem mudado. Eu sempre falo, se você tem um problema de pele, você vai procurar um dermatologista. Se você está sentindo o batimento do coração acelerado, uma taquicardia, você vai aonde? Ao cardiologista. Se você está mentalmente desequilibrado, você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, e não tem nada de errado nisso. Antigamente, o pessoal, de uma forma ignorante, falava que um psiquiatra era um louco cuidando de outro. E nós sabemos que não é isso. Sabemos que a ciência aumentou muito, concomitantemente aos problemas e quantidade de estresse que a gente tem hoje em dia. A agitação do dia a dia, antigamente, né? Nossos avós não tinham as preocupações que a gente tem hoje. Não é verdade? Verdade. De uma geração para outra, nós evoluímos, eu não sei se isso é uma evolução, nós evoluímos em conquistas e tecnologias, mas nós regredimos, nós evoluímos em tranquilidade, em paz, em serenidade. Por isso que você conseguiu identificar o porquê que nós evoluímos nessa tranquilidade. É uma evolução. Por causa da aceleração dessa evolução. É tudo rápido, né? Das redes sociais, internet, as informações são muito rápidas.
E cada vez mais se tem a necessidade das cobranças, são muito fortes, muito aceleradas, seja no trabalho, por isso que estão identificando os com uma qualidade emocional para ter o gerenciamento de uma equipe, para que traga o equilíbrio. Porque se você perceber em algumas empresas, há um índice muito alto de pessoas afastadas, tratando problemas de depressão, síndrome do pânico e outras mais enfermidades que identificaram com esse excesso de cobrança no trabalho e dessa aceleração no dia a dia. Então, queridos, que esse equilíbrio e essa sensatez nos mantém prontos a qualquer dificuldade, a qualquer luta, a qualquer prova que nós passemos na nossa vida, a gente tem como superar, tem como enfrentar isso. Então, é muito importante nós identificarmos as nossas ações, como é que estão, como é que está o relacionamento, como é que está, sabe, esse ponto de conversa, de diálogo, de entendimento. A cobrança é tão forte, queridos, que uma criança de 5 a 6 anos, hoje em dia, se vai querer ingressar numa escola de renome aqui em São Paulo ou qualquer outra metrópole, ele menos, viu? A partir dos 4 aninhos, ele tem que passar por ele faz uma provinha. Uma provinha para identificar as habilidades dele, se aquela escola vai aceitar ou não. Imagine. Se ele está qualificado, né? 5 ou 6 anos. Menos, amor. Não, menos. Você falou menos. Mas já pensou? 4 aninhos. Mas como que ele vai ter a identificação das minhas qualidades e ainda fica... Que estão em desenvolvimento, né? Alguns pais que às vezes não têm esse entendimento, começam a acelerar, começam a pressionar, ao ponto de uma criança não ter a sua infância. Já desde pequeno ter que estar evoluindo conforme o mundo acelerado que ela vive. Pula etapas, né? Pula etapas, e nós não podemos pular nenhuma etapa da nossa vida se quisermos manter o nosso equilíbrio mental lá na frente. Temos que, sabe, crescer e desenvolver conforme a natureza que foi exposta, conforme a natureza que nos foi apresentada. Ser bebê, ser criança, ser pré-adolescente, adolescente, adulto, sabe, vivenciar cada tempo. Né? E se não há, isso que o pastor falou é muito importante, e se não há uma compreensão por parte dos cônjuges, por parte da pessoa que a gente ama, eu vou compartilhar o quê? Se não há o que compartilhar, onde que vai ficar a admiração? Não é? Porque aquela pessoa pode estar passando uma situação momentânea, é uma situação que tem tratamento, ela não só pode, como ela vai ficar bem, só que tem que contar com apoio. Tem que estar um junto do outro. Irmãos, relacionamento é para isso. A gente não tem relacionamento só para ter filhos, para ter uma vida sexual, para poder dividir despesa, não. O relacionamento que a gente está tratando, que envolve amor e admiração, ele é muito mais do que isso. E começa... É abrangente, né? Muito mais abrangente. E começa nesse entendimento. Tá, você não está bem hoje? Ok. Amanhã você vai estar, mas sem críticas, sem acusações. No segundo bloco, que a gente vai entrar daqui a pouco, nós vamos falar o que quebra isso. O que faz com que muitos casais não tenham isso. Eu posso citar do final de semana que nós tivemos, que ainda está muito vívido em nossa mente. Nós vimos casais abraçadinhos, andando no campo, na piscina, lá na fazendinha vendo os bichinhos, subindo numa torre iluminada. Porque eles viveram um tempo de tranquilidade. Exatamente. Eles viveram o tempo de cuidar um do outro, de cuidar um do outro. Um tempo que, o mesmo tempo ele tem aqui, mas que a aceleração e agitação de uma grande metrópole rouba aquele tempo. É um dos pontos que a gente vai falar no segundo bloco, mas é justamente por isso. Essa falta de gestão do tempo tem roubado muitos casais. Então esquecem do tempo de pegar na mão, sabe? De olhar nos olhos. Ao ponto de até deixar de admirar as maravilhas que Deus criou. Seja a lua, seja o sol, seja as estrelas. Nós tivemos uma lua espetacular, o sol lua azul, né, azul que fala, o céu estrelado, que aqui em São Paulo a poluição não nos permite ver, e nós ficamos um tempo, né, olhando, admirando. Nós tiramos foto e é uma coisa assim que a gente precisa desse tempo. Porque senão, queridos, a gente entra numa redoma aí de trabalhar, de pagar conta, trabalhar, pagar conta, e olha a criança e paga conta, e pega a criança na escola e paga conta, e faz isso, faz aquilo, e trabalha.
que a gente esquece de viver. Isso, porque muitos iniciaram um relacionamento através da admiração. Mas com o passar do tempo, pegou essa admiração, colocou na gaveta. Numa gaveta, exatamente. Trancou lá, parece aquele cachecol que não usa 15 anos, que não fez frio o suficiente para um cachecol. Está lá dobradinha, a admiração está lá dobradinha na gaveta. Mas isso, queridos, infelizmente interrompe de valorizar o amor que surgiu nesse relacionamento. Sim. Porque um acompanha o outro, né? Um exponencia o outro, não é verdade? Mas a boa notícia é que está lá. Está lá, guardadinho na gaveta. Né? Porque se iniciou-se o relacionamento com admiração, que aí se transformou-se no amor crescente, mas está lá. Muitos deixaram guardadinho, mas está lá na gaveta. Basta o quê? Resgatar isso, né? E a gente tem que tornar isso um hábito, né? Nós precisamos admirar e demonstrar amor de uma forma genuína, constante. Eu não tenho que admirar e falar que você está bonita, bonito no dia do seu aniversário, né? Te dar um presente só no dia do aniversário. Isso já é esperado mesmo, né? Mas é chegar, de repente, numa quarta-feira, numa segunda-feira, num dia que não tem nada a ver e, olha, eu trouxe isso aqui para você porque, olha, eu admiro o trabalho que você faz. É o dia o quê? O dia do nada. Não se comemora nada, mas se comemora o quê? O presente, se comemora e valoriza essa pessoa que é um presente de Deus que está ao teu lado, né? Nós chamamos lá em casa o dia do amor. Então eu lembro que às vezes as crianças chegavam em plena quarta-feira, terça-feira, o que nós vamos fazer? Aí eu tinha preparado um jantar especial, coloquei uma toalha linda, coloquei a louça bonita, as crianças, nossa, quem é que vinha aqui em casa? Depois eles aprenderam, né? É para nós, é para nós nos assentarmos à mesa, para a gente ter o nosso momento, né? Daquele momento. Para usufruir disso. Nossa, mas nós vamos comer isso hoje, isso não é de domingo? Não, é o dia do amor. Sim. É o dia que a gente agradece a Deus por estarmos vivos e tanta coisa a desfrutar, né? Nós vamos para o nosso intervalo, tomar aquela aguinha e daqui a pouco a gente retoma. Até já. Eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá!
eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! De amor. Aliança de amor. Muito bem, estamos de volta. E é tão bom a gente falar daquilo que traz uma benfeitoria tão grande no casamento. É tão bom você falar de amor, de valorização, de admiração. Mas a grande questão é, por que muitos casais não usufruem mais disso? Porque existem casais que vivem dentro de casa como dois irmãos ou dois bons amigos. Uma vez eu falei isso, aí a pessoa respondeu, amigos não, porque amigos não cometem as grosserias que nós cometemos, né? Mas por que alguns casais perderam isso? O que aconteceu no meio do caminho? Não começou com aquela admiração que você falou? Sim. E aí, se perdeu? Não, pelo contrário. Eu estava ouvindo você falar e eu já estava te admirando. Olha só. Isso é ao vivo. Não, é ao vivo e não está no texto. Sabe por quê? A admiração, assim como o amor, ele se renova com o passar dos anos. Sim. Porque até então aquela admiração que eu tinha por aquela gatinha, aquela coisa linda, aquela fofa, continuo tendo essa admiração. Mais uma menina. Mas ela não é mais uma menina. Ela se tornou uma mulher. E com essa idade, ela também trouxe outros valores que foram adicionados a ela. E esses outros valores que foram adicionados a ela, eu comecei a admirar. Outros valores que até então não tinha no início do nosso relacionamento, valores como mãe. Sim. Não é verdade? Você como excelente pai. Exatamente, que eu admiro, né? Outros valores que eu comecei a admirar nela, como filha, cuidando da sua mãe com a idade avançada, que até então, no início do nosso relacionamento, ela não tinha. Autônoma, né? Que ela era autônoma, tinha a independência dela, a vida dela, apesar dela ter, ainda hoje, vive sozinha, a minha sogra, tudo, mas eu admiro que o cuidado, o zelo, a atenção, que até então foram os valores que foram acrescentados no decorrer disso. A vida, né, bem? A vida traz mudanças, né? A promessa que ela me fez na nossa aliança de amor, o cuidado na saúde e na doença, eu estarei junto e te amarei. Eu passei por uma situação, alguns anos atrás, de cirurgia. Muito complicada, que testemunha a graça e a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas eu admirei o cuidado dela, ela sempre presente, sempre lá comigo, que até então, valores que foram adquiridos numa situação, por isso que eu falo, queridos, a admiração, mesmo numa luta, numa prova, você tem que estar valorizando tem que tá ali, né? Porque desponta no cônjuge, você tem que estar atento, você tem que estar prestando atenção nesses valores que foram acrescidos no seu relacionamento. Mesmo diante de uma prova, diante de uma luta, eu lembro que nós passamos também dificuldades financeiras por desemprego, ela por desemprego, eu por desemprego, como todo bom brasileiro passa por essas situações, mas o quê? A admiração que eu tinha por ela, que ela nunca, em nenhum momento, perdeu a fé. Não, nós vamos conseguir, Deus vai mudar essa situação, nós vamos ter uma boa colocação profissional, nós vamos conseguir adquirir nossos bens, realizar os nossos sonhos, nossos projetos de vida. Então, queridos,
Olha a admiração de quantos valores você tem conquistado no seu relacionamento, no dia a dia, mesmo nas alegrias, mas mesmo nas tristezas. Sim. Sempre é um momento de você identificar valores, identificar mudanças, identificar que há um crescimento no relacionamento de ambos através desses valores, também, né? Então tem que admirar. Sim. Quando a gente senta, a gente conversa, a gente tem um diálogo, eu começo, bem, lembra aquela situação? Hoje nós vivemos uma situação completamente diferente, mas olha como vencemos. Eu te admiro por isso, te admiro como você se comportou diante dessa situação. Admiro a sua fé, admiro aquele momento que você não desistiu. Então, queridos, será que não há momentos no seu relacionamento, na sua vida a dois, na sua vida em família, com seus filhos, começamos a identificar valores nos nossos filhos que começamos a admirar? Com certeza. Né? A incentivá-los. Não é verdade? Isso. Então, a vida, sabe, porque, que nem nesse texto que nós lemos da criação, no ventre de uma mulher, de uma forma especial e admirável, porque Deus estava contemplando todas essas mudanças, todas essas, a constituição de um ser dentro de um ventre da mãe, né? O desenvolvimento de um ser. Vida, é um milagre, da vida. Né? Esse milagre da vida é tão emocionante, não sei se eu tenho tempo de um testemunho rápido. Testemunho rapidinho. Alguns cientistas na NASA, há muitos anos atrás, isso saiu numa super interessante de mais ou menos entre o período de 75 e 80, não sei precisar, que eu não consigo mais identificar nem na internet, mas existe, está lá, para quem tem essa habilidade vai ver. Eles queriam ver a força de energia sobre a explosão que eles identificaram do Big Bang, Sim. que é tudo, a explosão da criação do universo, né? Eles acreditam nessa constituição, mas ao mesmo tempo a explosão da vida. No ventre materno, no ventre materno, quando um espermatozoide rompe o óvulo. Sim, e fecunda. Então, dentro dessa mesma proporção de espaço, de intensidade de força, eles fizeram análise e verificaram que a mesma intensidade de força da explosão do universo, para a criação do universo, que assim eles titulam... E que nós sabemos que foi a criação de Deus, né? Essa mesma intensidade de força tem nesse momento da criação da vida, no ventre de uma mulher. A explosão da vida, né? A explosão da vida. Então, um cientista lá caiu de joelho e falou, só um Deus, tão poderoso, só um Deus né? divino, tão poderoso, poderia colocar a mesma intensidade da força da criação do universo dentro do ventre de uma mulher. Olha que coisa linda. Uau. Por isso essa maravilha do poder da criação, da gestação, de gerar um filho, pela permissão de Deus foi constituída a mulher. Olha, Sim. Que coisa linda, e né? a partir daí o gerar vida. O gerar vida. Isso é muito sério, né? Muito sério. Muito profundo. E tudo começa com o que você falou mais de uma vez, e que eu também admiro isso em você. A gente não perdeu a fé. Não. Porque não há, queridos, aqui a gente não está falando de religião, mas não há como excluir Deus de um relacionamento a dois. A palavra de Deus, Eclesiastes 4, nos fala do cordão de 3 dobras. Esse cordão de 3 dobras somos nós dois e o Senhor. Se o Senhor, nosso Deus, não estiver presente no casamento, não há casamento. Repito, independente, não estamos falando de religião, mas estamos falando do Senhor, do nosso Criador, o Deus que teve a ideia do casamento, que constituiu o homem e mulher, mandou que se unissem, se tornassem os dois uma só carne e a partir daí enchessem a terra. Então veja, alguns casais perdem essa expressão de amor, Sim. de admiração, porque deixaram Deus fora disso. Uhum. Não, Deus não tem nada a ver com isso, eu faço do meu jeito. Nós temos um perigo muito grande. Que é a essência de tudo, né? A essência, queridos, nós não somos autônomos de Deus, não há como, isso eu vou morrer falando. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, e é fato. Sem que Deus não esteja no relacionamento, nós vamos nos degladiar. Sim. O nosso lado ruim, ele se exponencia, nós somos gerados no pecado, a gente sabe disso. Então, se não é a graça de Deus no casamento, dentro do lar,
para que haja paz, para que haja harmonia, para que seja uma prática não forçada, mas natural. Você valorizar, você admirar, elogiar a pessoa que está do seu lado. Por quê? Como obra-prima de Deus. Exato. Então, essa não é poesia, isso é coisa séria. Se Deus não estiver na família, não existe família. E uma forma da presença de Deus através dessa admiração que vai se transformar em gratidão diante de Deus por tudo. Portanto, agradecer. Não né? é? Então, se torna uma gratidão a Deus por você começar a admirar tudo que Deus realiza na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. Aí começa o quê? Começa a despontar naturalmente uma gratidão a Deus por tudo. Sim. Uma gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão por aquela bênção que Deus colocou do teu lado, gratidão pelos filhos. Sim. Então vocês vão por começar tudo, né, o quê? Agradecer a Deus a cada situação, né? Sim. Um outro tópico que quebra essa expressão de admiração e amor dentro do seio da família, depois de Deus ser o centro do lar, é a ausência de diálogo. Não tem reunião de casais, não tem congresso, não tem conferência que você faça de família, que não se destaque a importância do diálogo no casamento. Se nós não conversarmos, se nós não de alguma forma expressarmos os nossos anseios e as nossas frustrações, a gente não vai conseguir caminhar. Como que você vai tecer, tá certo? Uma admiração por alguém, se não houver o diálogo? Você não sabe nada. Como que eu não vou verbalizar? Pessoa, né? Eu não vou me expressar. Eu não vou manifestar essa admiração. Como... A gente não tem bola de cristal, não há como imaginar, né? Como que a pessoa vai se sentir admirada se não tem nesse momento de diálogo, de acordo, de entendimento, de trocas de informações, de ideias, né? de elogios e tudo mais. Né? Nós estamos casados... Até mesmo de críticas, porque não? Às vezes a crítica é admirável. Pô, obrigado, querido, porque você percebeu algo em mim que você está criticando, mas não é verdade? Sim. Nós estamos casados há 33 anos. E agora já podemos falar, já, verdade. Fizemos a semana passada. 33 anos. Bodas de Sistro, né, que a gente viu. Ai, não lembro. Ok, nós estamos há 33 anos casados. Caminhamos juntos há quase 36 anos, porque foram 2 anos e 9 meses de namoro. Então, esse tempo todo que a gente caminha junto, é claro que muitas coisas um sabe do outro, mas não é tudo. Ainda não há de ter aquele, não, eu sei o que você está pensando, não, a gente não tem bola de cristal. Então, tem situações, e como a gente sempre fala, a nossa vida é cíclica. Tem situações que nós estamos vivendo hoje que nós nunca passamos na vida. Sim. Não é? Quando a gente foi participar, estar junto no casamento do nosso filho. Sim. Nós nunca tivemos um filho casando. Sim. Não é? Nós nunca tivemos um dos quartos, uma das camas vazias. A própria formatura de ambos, nunca tivemos, passamos por a formatura de um filho. E a gente tem que conversar. Não é? Né? A gente tem que falar a respeito disso. Sim. Né? Quer uma aguinha? Desculpa, eu tô com uma tosse. Ó. O diálogo ainda é a base. Toma aguinha, tranquila. Pronto. Isso. O diálogo ainda é a base que faz com que haja entendimento entre as partes. Isso se estende em todas as esferas da vida, mas às vezes nós nos deparamos com um casal que uma das partes é mais introvertida e a outra parte é mais extrovertida. Tudo bem. Aquela pessoa que é extrovertida precisa saber falar a linguagem daquela pessoa que é mais introvertida. E o introvertido... Esse é o desafio. Entender a pessoa que fala demais. Extrovertida. Não é? De alguma forma a gente tem que se abrir. O grande dificultador, e a gente passa isso em aconselhamentos de casais, é quando a pessoa fala, tá, mas o que você está vendo? A pessoa diz, eu não sei. Na verdade, não é que ele não sabe, ou que ela não saiba. Eles sabem o que está acontecendo. A dificuldade é você expressar. Sim. Por quê? Por causa de medo. Se eu falar, ele não vai gostar, ele vai ficar bravo. Se eu falar, ela vai ficar muito brava e não vai ter relacionamento. Aí as pessoas preferem se calar. Isso é um perigo. E uma outra posição que às vezes também não se expressa, ele não me entende. Sim. Se eu falo A, ele entende B. Se eu falo B, ele entende A. Então, às vezes, né, começa a bloquear
esse diálogo por causa dessa falta de entendimento. Queridos, isso aí a gente fala tanto e os casais continuam errando em coisas primárias. Eu tiro por mim. Quando nós temos alguma situação, né, que trouxe algum desconforto, a primeira coisa que eu faço, e olha que para eu fazer isso é difícil, mas a primeira coisa que eu faço é me calar. Eu não vou falar. Sim. Aí ele cutuca, ele fala, mas e aí, o que aconteceu? Não vou falar. Por quê? Porque eu sei o meu temperamento, eu sou sanguínea. Então eu preciso respirar, conferir se eu tenho 10 dedos, olha as 2 mãos, para não ter um segundo problema. Porque aquilo que você fala de uma forma irresponsável, quando os ânimos estão agitados, vai trazer problema. Além de você estar com o diálogo quebrado, você arruma outro problema. Entendeu? Que é aquela história que o pastor falou, não me entende. Então. Né? Sabe outro fator que a gente anotou aqui? Não, é isso eu falar. Dentro dessa falta de diálogo, às vezes essa falta de diálogo é por causa de um fator que é a impaciência. Vai gerar uma impaciência. Pessoa é muito impaciente, não dá continuidade ao diálogo. Já, tá. Não tem como já falar. Acabou. Isso é muito triste. O mesmo assunto de novo, sabe? Mostra de novo, aquela fala. paciência. Já não vai falar. Queridos, às vezes nós temos que entender que nós somos pessoas diferentes. Sim, por mais que caminhemos juntos. A Catinha tem diversos assuntos que eu falo com ela, ela tem uma habilidade tremenda. Eu falo que quando eu crescer, eu quero ter essa habilidade, essa inteligência, não é, sabe, essa capacidade que ela tem, que se eu falo uma coisa, ela já pega o processo, já analisa, já desenvolve e dá o final. E eu sei que eu sou limitado nesses mesmos pontos e eu não tenho essa habilidade, mas ela já identificou isso. Aí eu falo no começo, às vezes, ela era impaciente. Pô, de novo, não, paixão. Mas eu aprendi. Não, estou falando lá no começo, lá atrás. Sim. Mas aí ela percebeu. Então, agora ela coloca, ela até brinca comigo. Peraí que eu vou falar em letra de forma para você. Arial 75. Eu vou falar em letra de forma para você. Mas aí ela, com essa habilidade, ela entendeu, ela tirou de lá dessa impaciência para dar continuidade ao diálogo e ao entendimento. E não é diferente. Isso é um treino. Não é diferente. Eu creio que alguns casais que estão nos ouvindo sabem que tem essa diferença no relacionamento e às vezes o marido tem habilidades em algum assunto e a esposa tem alguma habilidade em algum assunto que quando um ou outro vai falar, aí vem a impaciência. Então nós temos que trabalhar isso, tirar essa impaciência de lado e com, sabe, sabedoria, com calma, entendimento, sabe, estar se mostrando para essa pessoa a capacidade de entendê-la, que por incrível que pareça, isso vai trazer uma admiração. Que nesse ponto que a Catinha tratou, a impaciência, eu admiro ela hoje, a paciência que ela tem e de me estar, como se diz, trazendo entendimento nesses assuntos diferenciados. Isso, queridos, tem que ser uma recíproca, porque há de se partir do princípio que todo mundo faz alguma coisa muito bem e todo mundo é ruim em alguma coisa. Eu deixo a desejar em muitas coisas, as quais o paixão normalmente supre. Então, no questão temperamento, por exemplo, na questão de temperamento, hoje eu melhorei muito por causa dele, sabe? Por ver a temperança, fazer as coisas com calma, às vezes até em querer fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, ele fala, amor, respira, uma coisa por vez, isso é fato, né? Às vezes eu tenho elencado na minha memória, na hora de elaborar o nosso estudo, ele dá o tema, ele prepara e a gente faz a busca junto e eu organizo a forma que a gente vai colocar aqui. De repente, isso eu admiro profundamente no meu Paixão. O Paixão, ele tem, assim, uma visão de conhecimentos gerais muito vasto. Ele sabe de situações, ele entende de política muito bem, ele compreende o cenário político, não só nacional, como internacional. Quando meu filho vem em casa, e meu filho é economista, e eles vão conversar sobre mercado financeiro, o Paixão sabe quais são as commodities, quanto que está a valorização do dólar. Nossa, isso eu tenho profunda admiração, porque ele tem uma gama de conhecimentos gerais que eu não tenho, a minha é mais restrita. E não há mérito nem demérito, nós nos completamos. Sim. Porque às vezes ele passa uma informação, geograficamente, por exemplo. Sou péssima em geografia, gente, eu não gosto de geografia. Para mim, eu sei que o Brasil fica perto da África. Então, pensa como que é a minha geografia. Não, isso eu estou brincando, né? Então, às vezes tem alguma situação, eu não tenho noção de distância,
né? Para eu ir daqui até o Rio de Janeiro eu sei, mas daqui até o Acre eu sei que é um pouco mais. Mas, por exemplo, se tu bota a Bahia no meio do caminho, eu já não sei, entendeu? Isso é uma debilidade e também nem sei se eu quero saber. Por quê? Eu já tenho alguém que me ajuda, né? Tem o Waze, né, do lado. Eu falo que nós temos o nosso GPS, que é guiado pelo Senhor. E o Paixão, às vezes, ele se situa, quer dizer, percebe, nós nos completamos, porque tem coisas que ele é muito bom e tem coisas que eu sou boa. Verdade. E a ideia do casamento, queridos, é nós nos completarmos. Tem coisa que eu sou ruim, tudo bem, me perdoe. Tem coisa que ele é ruim, tudo bem. A gente pode melhorar, pode, mas tem coisa que não muda. Tem coisa que não muda. Eu nunca vou alcançar um padrão de organização que o Paixão tem. Não vou. Tanto que no Congresso de Casais, a gente fazendo as coisas, eu sou boa no operacional, em efetivar as coisas. Mas quem organiza é ele. Olha só como que é a valorização. Percebe? Olha como é entendimento. Ela tem essa mesma habilidade de organização, mas em outras linhas. Ninguém faz uma planilha, ninguém faz uma projeção de itens, ninguém elabora como se diz, um resumo tão bom, né, como o meu amor. Pois é, nós estamos falando de habilidades. Habilidades, sim, né? E em organização disso. Sim. Às vezes eu tenho uma organização de documentos, de processos e tudo mais. Não, você vê? E divisão espacial. O que ele faz, eu não faço nunca. Vamos voltar no Congresso de Casais. Se fosse fazer pela minha cabecinha, a gente ia gastar 3 horas para fazer o que com ele na condução foi feito em uma. Não é? Porque ele falou, bem, você tem que mapear os quartos. Eu não tenho essa capacidade não, meu filho. Como eu já sei que eu não tenho, eu falo, amor, assume. Percebe? Quando a gente entende isso, a gente está caminhando há 33 anos juntos. Outrora, lá no começo, isso pode ter causado algum embate. Só que hoje, eu sei que ele é muito melhor do que eu nisso. Então, pronto. É um dos pontos que nós colocamos aqui, que o que atrapalha muitas vezes também a valorização e a expressão de admiração no relacionamento, essa disputa. Essa incompreensão. Essa incompreensão não existe. Eu vou disputar o que com esse homem em geografia, gente? Não tem como. Eu vou disputar com ele na parte na visão espacial, que ele sabe que começa aqui, tem tantos quilômetros ali, vamos fazer aqui. Não vai. Assim como ele não vai dar pitaco nas minhas planilhas. Sim, nenhuma. Percebe? Pelo contrário, eu confio, né? Sim. O marido confia na sua esposa, né? Tá lá, Provérbios. O coração do seu marido confia nela. Então, e não haverá falta de ganho. Exatamente. Então, já confio nessas habilidades que eu tenho entendimento e descanso. Eu sei que ela tem uma organização, uma visão de planilha, nossa, excelente, né? A gente se completa. Por isso se completa. E eu creio que você, querido, se vocês começarem a identificar a habilidade de cada um e admirar, qual foi a última vez que você expressou uma admiração? Isso. Não criticar. Não criticar. Porque tem gente que critica, só você sabe fazer. Não. De repente é só outra parte mesmo. Isso. E qual o problema? Então, mas você expressar uma admiração pelas habilidades individuais que cada um tem. Porque essas habilidades individuais de cada um é que vão se completar. Dentro do casamento. Dentro do casamento, né? Por isso que vocês têm que identificar isso e que cada vez mais mostrar essa expressão de admiração, sabe? De valorização, de estar, como se diz, expondo isso e se alegrando com esses pontos, né? Que cada vez mais vão estar acertando e se ajustando para uma harmonia e as conquistas dentro do lar. E dentro dessa linha que nós pegamos aqui, né, que nem estava no nosso script, mas glória a Deus por isso, dentro disso, uma situação também que faz com que as pessoas quebrem isso e não tenham mais essa admiração, é quando a pessoa não cede e quando a pessoa sempre quer ter razão. Queridos, quem é que disse que ele sempre tem razão? Verdade. Ou quem disse que sempre ela tem razão? Não existe isso no casamento. Não. Tem momentos que a visão dele está muito mais aguçada e ele está certo. E eu preciso aprender a falar, tá, amor, mas como que é isso? Me explica. Não com crítica, só você. Não. De repente, a visão do seu cônjuge pode estar vendo de um prisma que você não enxergou. Isso já aconteceu conosco diversas vezes. E nós aprendemos aqui, ao invés de criticar, identificar. Peraí. Não, o jeito que ele está indo realmente
é melhor. Não, o jeito que ela sugeriu, de repente, vai ganhar tempo. Ou seja, fazer isso em harmonia, Verdade. em paz, que valorize ao invés de criticar. Elogie ao invés de falar que só você tem razão. Queridos, são preceitos básicos. Se você pegar estudos nossos de 3 anos atrás, em algum momento a gente vai falar isso. Por quê? Porque isso é base. E o relacionamento ele só caminha bem, só caminha em paz quando a gente coloca o simples na prática. Eu vou falar até um trocadilho. Dentro de um relacionamento, só um que cede, ele se torna uma sede. Sim. Olha, ceder é com C. É inteligente? E a sede, do verbo ceder. E a sede de uma sede, de uma administração... De um estabelecimento. De um estabelecimento é com S. É com S. Ela é fixa. Muito então, bem. Esse seu cônjuge só cede, que você pensa que ele é uma sede. Ele é o único que vai ceder na vida. Dê oportunidade para ele te valorizar, em reconhecer que ele às vezes está certo em algum ponto, e ceda você. Sim, sim. Sabe? É pratique isso olhar, também. Né? Ceda você. Não é vergonhoso, pelo contrário, você vai valorizar ainda mais o seu cônjuge, sabendo que você aceitou uma ideia, ou aceitou algum ponto, ou aceitou alguma crítica, ou aceitou alguma observação, como nós nos estudos anteriores falamos sobre a comunicação não violenta, que é com observação que a gente se conquista tudo, né, meu amor? Sim. E você vai ver que ele vai falar, puxa vida, olha, valorizou a minha posição, valorizou a minha crítica, o meu ponto de vista, e cedeu. Isso é uma conquista, não individual dele, mas é uma conquista conjunta. De ambos. Isso, com né? certeza, com certeza. Né? E, queridos, a gente está encerrando aqui e precisamos destacar que a decisão está em nossas mãos. Eu decido se eu vou expressar amor e admiração ou se eu vou ser crítica, aquela pessoa sempre chata, aquela pessoa que não cede, a pessoa que é dona da razão. Nós resolvemos isso. Sim. Então, é algo tão básico que a gente falou, como a gente sempre diz, que vocês já sabem, só que experimente exercitar. É a prática, é o exercício no dia a dia que vai fazer com que as linhas de comunicação estejam abertas, sem agressividade no tom de voz, sabendo conversar com calma, parando para ouvir. Às vezes o Paixão quer falar comigo, eu estou com o secador ligado. Eu escuto alguma coisa de fundo, mas eu não estou ouvindo porque eu estou com o secador ligado. E às vezes fala, amor, aí eu desligo e falo, amor, eu estava com o secador ligado. Sim, e já é um entendimento, que eu falo uma vez, duas, opa, não processou, então eu dou um tempo... Você está surda? Não, tá me ouvindo? Não processa. Não, né? a gente já sabe, entendeu? Então, leve isso para o seu relacionamento, valorize a pessoa que está do seu lado, seja feliz e abençoado, meu irmão. É isso que Deus tem para nós. E você já deve ter percebido que isso aqui é uma gravação, porque nós estamos numa emenda de feriado, não é? Que você aproveite bem o seu final de semana tempo, em família, né? Verdade. Aproveite esse tempo, se você conseguiu, de repente, emendar aí. Deus nos proporcionou uma viagem em família com a nossa filha, né? De férias, né? Dela, né? Então, nós viajamos ontem, né? Viajamos na quinta-feira. E, se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos estar juntos também com um tema inédito. Sim. Ok? Deus abençoe vocês, querido. Tenham um excelente final de semana. E aquela admiração que você teve no início pelo seu cônjuge, por essa pessoa que você ama, se você colocou na gaveta, tire dessa gaveta. Exercite. Exercite, né? Admire por algo que ela fez hoje. Admire por algo que ela irá fazer amanhã. E cada dia mais essa admiração vai fazer com que esse amor venha estar sendo renovado em suas vidas, né? Sintam-se todos beijados, abraçados. Sim. Até a próxima semana, com a graça de Deus. Deus os abençoe. Até mais. Aliança de